Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina Economia Monetária. Eu sou a professora Laís Requena, professora mediadora dessa disciplina. Antes de passar então a palavra para o professor Luiz, vou então dar alguns recadinhos aqui para vocês da nossa terceira aula de hoje. Então, as atividades de estudo 1, 2, 3, o MAP e o FOR estão liberados para realização. Fiquem bem atentos aos prazos de realização. Consultem os prazos que constam no calendário da disciplina e também no cabeçalho. É muito importante que vocês sempre verifiquem os prazos de finalização. Os vídeos explicativos da atividade de estudo 1 e também do mapa estão disponíveis no fórum, vídeos explicativos e também no material da disciplina. Então, já acesse lá, baixe o formulário, baixe esses vídeos, assistam esses vídeos. E se você ficar com qualquer dúvida, já encaminhe mensagem através do Fale com o Mediador. E o formulário padrão para realização da atividade MAP está disponível lá no material da disciplina. E aqui sim, então, né, baixe esse formulário padrão antes, né, para que você não tenha nenhum problema, já tente acessar esse material, para que você, então, consiga responder dentro a sua atividade dentro do formulário padrão. Lembrando também que a atividade de estudo 1 ela está terminando, o prazo está chegando ao fim. Então, se você ainda não realizou essa atividade, já realize. Então, já se adiante, já inicie essa atividade, não deixe para a última hora, porque imprevistos podem acontecer. Está em andamento também o projeto Descomplicando a Contabilidade, que é uma forma fácil de aprender sobre a contabilidade. Acesse o link lá na sala do café do seu ambiente estúdio. E as mensagens que são encaminhadas através do Fale com o Mediador possuem até 48 horas úteis para serem respondidas. Então, aqui, pessoal, a gente já está chegando ao fim do prazo da realização da atividade Estudo 1. Então, se você ainda tem qualquer dúvida, quando terminar essa aula, já acesse lá o seu ambiente e já envie a sua dúvida, para que assim você tenha tempo hábil de receber uma resposta, certo? E confira também a conexão com a internet, porque a qualidade da nossa aula vai depender disso também. Então é isso, pessoal. Agora sim eu vou passar aqui para o professor Luiz. Até mais, vou acompanhar vocês por aqui. Olá, alunos. Eu sou o professor Luiz Palocci, estou aqui para nossa terceira aula da disciplina de Economia Monetária. Bom, nessa terceira aula, nós falaremos sobre teoria quantitativa da moeda e teorias de política monetária. Então, a gente vai ver um pouco do histórico, né, da economia monetária, da, da interpretação dos teóricos de economia sobre economia monetária e falar um pouco sobre as teorias de política monetária, né? Olhando ali para a teoria quantitativa da moeda, inicialmente, nessa parte histórica, e depois, claro, avançando para as teorias mais modernas aí de política monetária, terminando com aspectos relacionados à curva de Phillips, tá? Antes da gente iniciar a nossa aula especificamente, deixar uma frase aqui do economista Robert Solow. Solow afirma o seguinte: a política contenta-se com boas intenções, a economia não abre mão de boas decisões, né? Então, em economia, a gente lida bastante com teorias, com modelagem matemática, com estudo estatístico, justamente na tentativa aí de formular uma ciência que seja adequada, uma ciência que seja assertiva e que muitas vezes, sim, tem pensamentos que são conflitantes, como a gente vai ver ao longo dessa nossa aula. Mas esse é o objetivo, né? Justamente construir conhecimento para que as decisões sejam as melhores possíveis, né? E não somente com intenções positivas, como critica aqui o Robert Solow, inclusive um grande teórico do crescimento econômico, né? Modelou aí, tem o seu modelo de crescimento econômico bastante difundido e reconhecido no mundo inteiro. Então, nossas metas de aprendizagem para essa nossa terceira aula.
Então, estudar a teoria quantitativa da moeda, né? Então, a gente vai ver principalmente a evolução histórica para a gente entender mais ou menos o período da teoria quantitativa da moeda, mas como ela ainda é evidente em alguns cenários, a gente vai retomar, na verdade, né, essa teoria quantitativa da moeda, porque a gente já falou em aulas anteriores sobre essa teoria, sobre a TQM, mas olhando aqui sobre outro viés agora, olhando principalmente para questões de decisão de política monetária. Compreender a operacionalidade da política monetária, então como que ela acontece, identificar os principais instrumentos dentro das decisões das autoridades monetárias, no caso do Brasil, o Banco Central que executa isso com base na definição do Copom, né, que nosso principal instrumento de política monetária é a taxa Selic, então define-se ali uma taxa básica de juros e o sistema opera para que aquela taxa de juros ela aconteça, ela de fato seja aquela evidenciada no sistema. Analisar o modelo ISLM, então nós trazemos, né, eu vou trazer aqui para vocês o modelo ISLM justamente para que a gente veja o efeito da política monetária. Embora a nossa disciplina seja de economia monetária e a gente está preocupado com a política monetária, a gente precisa conhecer os dois lados. O modelo ISLM ele traz uma visão que é simples, mas não é simplista, né? Então ele é simples porque é um modelo fácil de ser explicado, fácil de ser compreendido, que demonstra variáveis relevantes da economia e de uma maneira simples e didática, ele consegue mostrar basicamente como que as decisões elas afetam as variáveis na economia e como que os mecanismos de transmissão dentro da economia funcionam. Isso é muito importante. Só que daí não basta, então, a gente ver só um lado desse modelo, né? Não adianta olhar só para curva LM, que seria a nosso principal objetivo aqui, né, é justamente entender a curva LM, né, que a gente até discutiu na nossa aula anterior, que vem de liquid money, então é dinheiro líquido, digamos assim, então que é a própria liquidez da economia, né? Então a gente precisa ver o outro lado, o mercado de bens e serviços, que é a curva IS, né? O lado monetário está na curva LM, lado de bens e serviços está na curva IS. Mas é importante a gente conhecer as duas para ver o impacto de uma política monetária sobre todas as variáveis na economia. Então, justamente olhando para isso, é que eu vou trazer esse modelo ISLM para que a gente analise os impactos ali da política monetária, tá? E explorar, claro, né, como que funcionaria, como o que acontece, na verdade, quando eu tenho uma expansão monetária e como que essa expansão monetária ela impacta variáveis como juros, investimento e renda na economia. E estudar a curva de Phillips, olhando ali para a relação entre inflação e desemprego, né, vendo inicialmente como que a curva de Phillips ela se origina, né? Então, da onde vem a curva de Phillips, qual foi a primeira análise do economista que fez essa análise, né? O Phillips, que é enfim, a curva é dada o nome àquele que fez as primeiras pesquisas e olhou primeiro para esses dados e depois como que isso se transformou nessa curva que a gente utiliza para analisar a inflação e desemprego, olhando também para uma evolução histórica. Então, olhando para como que essa curva depois ela foi modificada a partir de críticas para se tornar uma outra interpretação, né? Mostrando como outros economistas vão avançando no conhecimento por meio de crítica, de construção em cima de teorias, né, que vão avançando aí justamente para enriquecer o conhecimento, para avançar no conhecimento e assim por diante. Então, iniciando essa parte mais histórica, né, que é muito importante, eu considero muito importante essa parte histórica para a gente entender também. Então, tem uma ligação com a história do pensamento econômico, porque vai trazer como que as correntes de pensamento, como que os pensadores evoluíram as teorias econômicas e como isso avançou ao longo dos anos, tá? Então, nós tínhamos, e olhando especificamente, então, iniciando em nossa fala,
sobre a teoria quantitativa da moeda, nós tínhamos uma corrente de pensamento econômico nos séculos 18, principalmente, né, 18 e 19, entre os séculos 18 e 19, na Inglaterra, que ela acreditava que variações no preço na economia elas estariam associadas à emissão excessiva de papel moeda. Isso deriva, na verdade, isso acaba surgindo porque nesse período, né, lá no período de entre os séculos 18 e 19, nós tivemos a ascensão dessa teoria quantitativa da moeda, justamente porque nós tivemos uma coisa chamada controvérsia bulionista, que identificou a deterioração da Libra, né? A Libra, a moeda da Inglaterra, ela estava se deteriorando frente ao ouro, desde 1797 aproximadamente. A partir de 1797, portanto, finalzinho ali do século XVIII, começa a identificar que a Libra está perdendo o seu valor em relação ao ouro. E isso era preocupante. Então, foi feito todo um estudo e ao longo desse período, em 1810, nós tivemos um relatório da Comissão do Ouro que chegou à conclusão de que o que havia acontecido era uma emissão excessiva de papel crédito, né, que é diferente do papel moeda, mas que era o Banco da Inglaterra, ele acabava emitindo notas bancárias que serviam como meio de pagamento. Então funcionava como moeda, né? Era um meio de crédito, mas que funcionava como moeda, era a criação de moeda, como nós discutimos na aula anterior. Então, o Banco da Inglaterra acabava criando moeda e isso tinha conversão, né? O Banco da Inglaterra tinha conversão dos seus papéis em ouro. E isso acabou levando a essa deterioração. Então, nós tivemos como resultado a esse relatório da Comissão do Ouro e essa identificação dessa emissão excessiva de papel crédito como a principal deterioração da Libra. Como resultado desse relatório, houve a imposição do retorno à conversibilidade ao Banco da Inglaterra e criou-se, tanto foi relevante essa análise e preocupante, que criou-se a Lei Bancária de 1844, que transformou o Banco da Inglaterra em autoridade monetária e criou-se regras para a emissão desse papel crédito, né? Justamente porque a Libra estava se deteriorando frente ao ouro, então eles não queriam que isso acontecesse, né? Não queriam que a Libra perdesse valor. Lógico que isso vinha de um histórico de guerras, de problemas sociais e econômicos maiores, mas a identificação foi de que esse mecanismo principal era a emissão dessa moeda. E tinha uma rixa, né, entre dois grupos de pensadores econômicos. Então, aqueles que acreditavam que deveria se manter o lastro em ouro, né? Então, por isso que voltou, e daí eles, digamos, ganharam a discussão, digamos assim, né? Porque o governo da Inglaterra acabou retornando a conversibilidade do ouro. E tinha aqueles que não acreditavam nisso, acreditavam que podia sim haver a emissão desse papel crédito, que funcionava inclusive como crédito na economia e promovia, né, a circulação dos bens e serviços na economia e melhoraria o crescimento econômico. Mas eles não ganharam a discussão, né? E essa teoria de que a emissão de moeda gera elevação nos preços, e por isso, no caso, depreciava a libra frente ao ouro, foi denominada de teoria quantitativa da moeda, que foi muito mais conhecida e popularizada só anos depois, em 1911. Então, a gente está falando de uma discussão que aconteceu no final do século XVIII, né, 1797, início do século XIX, e que depois vai passar a ser mais conhecida somente no início do século XX, portanto, com Irving Fisher, em 1911,
que ele vai defender a neutralidade da moeda. Então, a teoria quantitativa da moeda defende justamente essa neutralidade da moeda, ou seja, a moeda é neutra em relação às variáveis reais da economia. O que são? Então, divide-se a economia entre variáveis reais e variáveis monetárias. Variáveis reais vão ser principalmente emprego e renda. E as variáveis monetárias estão quantidade de moeda, por exemplo, na economia, e preços são variáveis monetárias. Para essa teoria, para a teoria quantitativa da moeda e esses pensadores que defendiam a neutralidade da moeda, a moeda, a quantidade de moeda na economia, portanto, a política monetária, ela não tinha a capacidade de influenciar ativamente as variáveis reais da economia. Ou seja, se eu promover uma política monetária expansionista, isso não vai ter um reflexo sobre o nível de emprego e o nível de renda da economia. Pelo contrário, eu só vou elevar a quantidade, o nível de preços da economia, ou seja, aumento a quantidade de moeda, aumenta a inflação, como se existisse, como eu já mencionei anteriormente, uma relação direta, né, um componente direto ali entre a quantidade de moeda na economia e o produto real. Se eu mantenho o produto real no mesmo patamar e aumento a quantidade de moeda, eu só tenho uma proporção maior de moeda para a mesma quantidade de produto, elevando, portanto, o nível de preços. Essa é a defesa dessa corrente de pensamento. Embora a gente tenha discussões que a gente vai ver justamente avançando aqui nessa análise histórica. O que vai acontecer é que nos anos 1930, Keynes, né, então na década de 1930, o economista Keynes, né, John Maynard Keynes, ele vai defender a preferência pela liquidez e vai defender algumas outras coisas. Então ah, ele lança o seu livro em 1936, abordando justamente a preferência pela liquidez e vai defender que a moeda ela é um meio de pagamento, claro, mas é também uma reserva de valor. Isso traz uma visão diferente, né? E nós vimos isso ao olhar a demanda por moeda keynesiana na aula passada, porque ele vai definir que a moeda também é um ativo e que ela vai funcionar como um ativo relativamente seguro em momentos de incerteza. Porque o objetivo é manter as opções abertas, ou seja, quando o cenário econômico está incerto, eu prefiro manter moeda comigo, ou seja, eu prefiro reter moeda comigo para que eu consiga aproveitar boas oportunidades. Isso é manter as opções abertas, ou seja, eu quero manter a moeda para que eu, se surgir alguma oportunidade, eu aproveito essa oportunidade, né? Até a discussão é justamente olhando para essa preferência pela liquidez de a demanda por moeda keynesiana ser negativamente inclinada. Por quê? À medida que a taxa de juros está baixa, eu vou manter moeda comigo esperando boas oportunidades. Se a taxa de juros começa a subir na economia, eu aplico esse dinheiro, não fico mais retendo moeda. Então, apesar de eu ter uma preferência pela liquidez, a taxa de juros é que rege essa preferência pela liquidez. Enquanto que para os clássicos não havia, né? Porque a população ela só retém moeda, ela só demanda moeda para transações, né? Transações e precaução, mas nos keynesianos também tem transação e precaução, que a gente chama tudo de transação, e a preferência pela liquidez ou essa demanda para especulação, para reserva de valor, né? Então, tem Keynes, quando ele publica a Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, em 1936, que é o livro dele, e ele vai trazer justamente essa abordagem, né? E a política monetária, e dele vai defender justamente com essa sua visão, ele vai defender a política monetária como sim um instrumento de política econômica que era capaz de influenciar as variáveis reais. Então, contrapondo a visão clássica,
Keynes vai defender que, sim, a política monetária ela afeta as variáveis reais da economia. Então, ele vai criticar essa teoria quantitativa da moeda e trazer uma nova visão, né, defendendo, sim, a eficiência da política monetária. E o modelo ISLM, ele é uma síntese neoclássica, né? Ele traz ali a síntese neoclássica, que é basicamente a síntese neoclássica, ela acontece entre os anos 1940 e 1970, né? Entre as décadas aí de 1940 e 1970, que são chamados os velhos keynesianos, porque vai trazer alguns pensadores como Paul Samuelson, Lawrence Klein, John Hicks, que inclusive o modelo ISLM ele é do John Hicks e do Alvin Hansen, né? Então o John Hicks ele, digamos, cria o modelo e o Alvin Hansen ajuda a espalhar esse modelo, a explicar esse modelo na academia, principalmente demonstrando como ele funciona. E eles vão trazer que sim, existe uma relevância da política monetária, mas ela é pouco relevante para influenciar emprego e renda na economia, né? Então, vão surgir esses avanços aí nas teorias econômicas, de política econômica, justamente por conta desse contraponto de ideias, principalmente por conta dos questionamentos do Keynes, né? Então, vale lembrar que nós vínhamos de períodos em que a economia clássica ela predominava, tanto é que o Keynes ele é considerado um dos maiores economistas que já existiu na história, justamente por ter mudado a teoria macroeconômica, né? Praticamente considera-se que o Keynes ele fundou a macroeconomia moderna, porque é como se tudo já estava explicado até a década de 1930, estava tudo certo, todo mundo acreditava nas ideias clássicas, né? Ou pelo menos nem todo mundo acreditava, mas elas eram predominantes naquela época, né? Então ninguém questionava muito aquilo. Só que justamente a quebra da bolsa em 1930, com toda a crise econômica que vivenciou os Estados Unidos e se alastrou pelo mundo, gerou preocupações. Falou assim, poxa, a teoria clássica não explica isso. E daí Keynes, criticando, ele vai tentar demonstrar como isso aconteceu e por que aconteceu e criar uma nova teoria macroeconômica. E ele é considerado um dos economistas mais importantes que já viveu, não porque suas teorias estavam todas corretas, mas justamente por ter fundado um novo questionamento, né? Então, tanto é que outros vão criticá-lo, né? Vão vir depois dele outros que vão criticá-lo e fundar outras correntes de pensamento, mas a partir inicialmente das suas ideias. Então, a partir dos anos 1950, vai surgir também a escola monetarista, né, que é conhecida escola de Friedman, porque Milton Friedman é um dos seus principais representantes. E também o Edmund Phelps. Então, esses dois economistas aí vão ser bastante relevantes na escola monetarista. Eles vão defender uma taxa natural de desemprego, né? Então, eles vão defender que exista essa taxa natural de desemprego, vão criar e reformular, na verdade, né? A curva de Phillips ela já havia sido inaugurada, mas esses economistas eles vão trazer uma nova visão sobre a curva de Phillips, criticar a curva de Phillips, né, inicialmente, e trazer novos pensamentos e trazer as expectativas adaptativas. O que são as expectativas adaptativas? As expectativas adaptativas, elas vão dizer que, e daí esse é um ponto também que vai mudar a forma da racionalidade, né? Vai trazer a racionalidade para os modelos macroeconômicos, porque na visão da escola monetarista, principalmente trazendo as expectativas adaptativas, a gente tem uma crítica à forma como a política monetária é conduzida, né? Ou a forma como as políticas, de modo geral, elas vão ser conduzidas. E essas expectativas adaptativas dizem o seguinte:
as pessoas elas corrigem os seus erros, né? Então, se o Banco Central tomou uma determinada política econômica, né? Então, conduziu uma determinada política econômica que pegou a população de surpresa, ela vai ter um efeito positivo no curto prazo. Só que, conforme essa evolução, principalmente da taxa de inflação, ela vai acontecendo na economia, as pessoas vão ter em mente que, bom, eu tinha uma expectativa em relação à inflação. Essa expectativa ela foi quebrada para mais, porque justamente voltando para o pensamento clássico, né? Então a escola monetarista ela retoma o pensamento clássico e ela vai trazer dizendo que se as pessoas elas erram essa inflação e voltando para a teoria quantitativa da moeda, se eu promovo uma política monetária expansionista, aumentando a quantidade de moeda que eu tenho na economia, e isso vai ter um reflexo sobre o nível geral de preços da economia, isso vai afetar a inflação. Então, pode sim, no curto prazo, elevar o emprego e a renda da economia, mas conforme o tempo vai passando, as pessoas vão vendo que vai elevando o nível de preços também, eu corrijo as minhas expectativas. Bom, se eu errei no passado, eu vou corrigir minha expectativa para o futuro. E daí eu acredito ter uma inflação maior ainda no futuro por conta dessa política monetária. E daí no longo prazo eu retomo os níveis de emprego e renda inicialmente e só fico com o reflexo nos preços, ou seja, no frigir dos ovos, eu só vou ter elevação nos preços quando eu provoco uma expansão monetária. Tá? E voltamos à teoria quantitativa da moeda, ou seja, a moeda é neutra, só que agora no longo prazo. Porque o que a síntese neoclássica ela vai trazer, né, na economia, na mudança ali de pensamento econômico, é justamente que ah, no curto prazo vai até ter um efeito, mas no longo prazo não. Né? Então a síntese neoclássica com o modelo ISLM do John Hicks, né, de 1937, ela vai defender que, tudo bem, no curto prazo eu posso até ter algum efeito, mas no longo prazo eu vou ter a neutralidade da moeda. Então a moeda é neutra no longo prazo e mantém-se, portanto, a teoria quantitativa da moeda. O que faz, né? O que faz isso ser dessa forma? Por que é, Keynes e os monetaristas, eles e os clássicos, de modo geral, eles vão ter essa mudança no pensamento, né? Essa diferença que a gente chama de dicotomia. Então, por que tem essa dicotomia na macroeconomia, principalmente olhando para esse lado monetário? Porque para Keynes, por que pro John Keynes essa a política monetária ela era eficiente sim para elevar nível de preços e renda na economia. Basicamente porque os preços e os salários são rígidos no curto prazo. Né? Então, para ele, na verdade, ele estava defendendo sim o curto prazo, tanto é que vai ter uma discussão bastante conhecida entre um debate, né, bastante conhecido entre Keynes e os economistas monetaristas, em que os monetaristas vão defender que, olha, no longo prazo isso só vai gerar inflação, e Keynes rebate dizendo, no longo prazo estaremos todos mortos. Né? Então ele sabia que ele estava discutindo sobre o curto prazo, né? Então eram os reflexos ao longo dos períodos e não olhando simplesmente para o reflexo final lá na frente. Então, para ele, existia uma distinção entre preços e salários rígidos e outras variáveis e preços variáveis, né? Preços e salários variáveis. Então ele defendia que os preços e salários eram rígidos. Se os preços e salários são rígidos no curto prazo, a defesa é: se eu elevo a quantidade de moeda na economia, os preços não vão elevar imediatamente. Então eu vou ter um tempo até isso acontecer, porque no curto prazo
Isso é rígido. Eu não elevo o preço do dia para a noite. Eu não fiz a política monetária expansionista hoje, amanhã esses preços já estão elevando. Ou os salários também estão elevando, né? Porque se eu promovo uma política monetária expansionista e isso de fato tem um reflexo na elevação no nível de emprego, então aumenta emprego, diminui o excedente de mão de obra, né? Diminui a quantidade de pessoas que estão desempregadas. Diminuindo o desemprego, aumenta os salários, né? Porque no mercado de trabalho, se diminui a oferta de trabalho, vai aumentar o preço do trabalho, ou seja, os salários. E isso vai provocar também inflação, porque vai virar custo para as empresas vão repassar isso aos produtos, os produtos vão ficar mais caros, gerando, portanto, inflação. Então, esse mecanismo todo para Keynes não acontecia no curto prazo. Então, os preços e os salários eram rígidos no curto prazo. Enquanto que, para os neoclássicos, os preços e salários eram flexíveis. Portanto, qualquer elevação na quantidade de moeda teria um reflexo imediato no nível geral de preços, porque seria repassado aos preços e repassado aos salários na economia, elevando os preços de modo geral. Né? E depois a gente vai ter, nos anos 1960, a escola novo clássica, que vai trazer outra interpretação sobre racionalidade e vai trazer as expectativas racionais. Né? Porque uma das críticas da escola monetarista foi a expectativa adaptativa, de falar assim, tudo bem, o Banco Central, por exemplo, né, a autoridade monetária qualquer que seja, ele pegou as pessoas de surpresa, promovendo aí essa política monetária expansionista e por isso não teve esse reflexo no curto prazo nos preços. Mas quando as pessoas corrigem as suas expectativas, é, elas vão, a economia volta para o seu patamar inicial, para a taxa natural de desemprego, né? Essa taxa natural de desemprego é uma taxa de desemprego mínima que qualquer economia tem, que não tem como você diminuir abaixo disso a taxa de desemprego. Se você tentar diminuir abaixo disso, a economia sempre volta para essa taxa natural de desemprego. Ah, e fez essa análise a partir das expectativas adaptativas. Né? Se eu diminuo a taxa de desemprego abaixo da taxa de desemprego natural, eu elevo o nível geral de preços, né? Gero inflação, a economia volta para o patamar inicial, volta para a taxa natural de desemprego. Isso pela correção das expectativas. Expectativas adaptativas são baseadas nos meus erros do passado. Então, o erro que eu cometi anteriormente, eu não vou cometer de novo, eu corrijo as minhas expectativas. A revolução das expectativas racionais, que vai ser principalmente por conta do economista Robert Lucas. Então, a gente teve John Moore, Robert Lucas e Thomas Sargent olhando para essa, né, fundando essa economia, essa escola do pensamento novo clássica, principalmente Robert Lucas, trazendo essas expectativas racionais, que ela vai considerar não só os erros do passado, mas ela está olhando para frente. Ou seja, ela está olhando para todas as variáveis que podem influenciar a inflação, por exemplo. Né? E ela corrige o tempo todo, e não somente depois que ela erra. Então, o tempo todo, a população está corrigindo suas expectativas. Então, ela olha para tudo, inclusive para as decisões que estão sendo tomadas agora e como que elas vão ser refletidas no futuro. Tá? Então, é outra interpretação de expectativas, né? Muda um pouco aí a interpretação das expectativas. E por conta, inclusive, dessas expectativas racionais, a defesa do pensamento econômico, pelo menos dos economistas da época, é que a política monetária ela vai afetar as variáveis reais até o momento em que os agentes corrigem suas expectativas. Só que não é só baseado na correção do meu erro, né? Do meu erro anterior. Então, eu esperava tanto, eu esperava 7% de inflação, veio 10% de inflação, então eu acrescento mais para o próximo. Não só isso. Eu vou considerar, inclusive, as decisões que estão sendo tomadas agora pela autoridade monetária. Então, o que a autoridade monetária está fazendo agora, neste momento,
e quais serão os reflexos futuros sobre isso. Então, enquanto as expectativas adaptativas ela olha para o passado, as expectativas racionais ela considera todas as variáveis olhando para o futuro, né? Como se fizessem projeções do que vai acontecer. E justamente por essa vertente, qual seria a máxima eficiência da autoridade monetária na condução da sua política monetária? Promover transparência, credibilidade e um ambiente de expectativas inflacionárias que são equilibradas. Por isso que dentro dessa vertente vai se defender a independência do Banco Central, para principalmente o Banco Central não ficar atrelado ao executivo, né, atrelado ao governo em si, porque pode entrar e sair governo, e a autoridade monetária ela tem que ter a sua independência, né, justamente para tomar decisões mais técnicas e não decisões simplesmente políticas. Né? E regimes de meta de inflação, por exemplo, são regimes defendidos dentro dessa vertente. Porque o regime de meta de inflação já diz para o público qual é a meta da inflação para a economia. Então, existindo uma meta para a inflação, executa-se aquela política. Então, a população sabe que se a meta é essa, as autoridades monetárias elas estão justamente correndo atrás dessa meta inflacionária. Então isso já demonstra transparência, né? E a gente vê a implementação disso em vários países e a gente vê no Brasil. Então, transparência. Então, todas as decisões do Copom relacionadas à política monetária, elas têm transparência. Publicam-se as atas das reuniões do Copom, mostrando todo o cenário analisado, qual é a expectativa do comitê para a inflação brasileira, por que que ele está tomando aquela decisão, qual é a expectativa da próxima reunião, né? Então ele mostra qual é o viés da tomada de decisão, né? Ó, a gente tomou a decisão de reduzir a taxa básica de juros e a gente imagina que a gente vai promover mais uma redução na próxima, se a economia continuar assim, se manter assim, se a inflação vier desacelerando, ou então a inflação está alta ainda. Então a gente vai manter a taxa básica de juros nesse patamar. Então todas as decisões atualmente elas são transparentes, tentam demonstrar credibilidade pela independência do Banco Central e cria expectativas inflacionárias mais pacíficas e equilibradas, estabelecendo um regime de metas para a inflação, no qual, inclusive, o Banco Central, no caso, se não conseguir atingir a meta, ele tem que vir a público e dar uma carta ao povo brasileiro dizendo que, ó, a meta era essa, nós não conseguimos atingir por isso, isso, isso e isso. Então, ele tem que se explicar, né? Então, isso promove, de fato, essa transparência, para que a gente não caia em problemas macroeconômicos maiores, afetados simplesmente pelas expectativas, porque as expectativas inflacionárias elas podem virar um loop, né? E o Brasil vivenciou isso há alguns anos, né? Final da década de 1980, início da década de 1990, nós vivenciamos regimes inflacionários muito altos, principalmente por conta de expectativas, né? Então, a inflação inercial que nós vivemos, e que nós vamos falar mais dela é, na nossa última aula, ela justamente aconteceu por conta de expectativas, né? Então, as pessoas corrigiam os seus preços, contratos o tempo inteiro, justamente porque já não acreditavam mais nas políticas que iam ser adotadas. A gente viu até as expectativas adaptativas acontecer naquele período, né? Quando uma política monetária vinha, fazia alguma coisa, e daí, por exemplo, nós tivemos períodos de congelamento de preços. Então, foi lá e congelou o preço da economia. Aí, no próximo, aí funcionou por algum tempo e tal, e daí no próximo momento em que aquilo deixou de funcionar e tentou se promover um novo congelamento de preços, isso já não funcionou mais, né? Então, mostrando justamente que existe aí um, um acerto dessas políticas, ou pelo menos dessas
teorias, né, de se estudar expectativas adaptativas, expectativas racionais, mostrando que de fato existe uma racionalidade no coletivo econômico que acaba tendo seu reflexo ou que impacta a forma como as políticas elas vão ser eficientes ou não vão ser eficientes. E até, de modo geral, até a década de 1970, portanto, muitos anos depois de Keynes, né? Então, Keynes lança o livro dele em 1936, em 1937, o Hicks mostra ali, por meio do modelo SLM, e tem toda essa discussão da síntese neoclássica que vai seguir por bastante tempo, mas até a década de 1970, a política monetária ela não era tão relevante. De fato, acreditava-se que a política monetária ela era impotente para afetar o lado real da economia, né? Então, emprego e renda, por conta principalmente da síntese neoclássica. A síntese neoclássica ela até defendia que existia uma leve rigidez de preços e salários no curto prazo, né? Então, não tinha uma flexibilidade total de preços e salários, e ela integraliza, ela faz a integração das ideias keynesianas às ideias neoclássicas, por isso é chamado síntese neoclássica, porque vai pegar as ideias de Keynes junto com as ideias neoclássicas e vai tentar juntar isso de alguma forma. Então, eles reconhecem a importância da discussão de Keynes e vão falar, de fato, não existe uma flexibilidade total em preços e salários, portanto, não tendo essa flexibilidade total nos preços e salários, existe desemprego no curto prazo, que é uma coisa que anteriormente não se acreditava, né? Acreditava-se que a economia ela sempre estaria no pleno emprego, haveria, claro, oscilações de curto prazo, mas justamente por conta da economia ter esse ajuste nos preços e salários, logo isso se resolvia. Tá, se os preços, se os salários, se o desemprego cai abaixo da taxa de desemprego natural, os salários sobem, os preços sobem, isso vai reduzir a contratação, reduzir o consumo e daí vai gerar desemprego, o nível de desemprego volta para o seu patamar natural. E a economia volta ao seu ponto de equilíbrio, onde não existe desemprego involuntário, né? Só existe a taxa natural de desemprego. Até para reforçar, né, essa taxa natural de desemprego, ela basicamente diz que todo mundo que quer trabalhar está trabalhando uma economia cuja taxa natural de desemprego é a vigente, todo mundo que quer trabalhar está trabalhando. Ninguém está desempregado involuntariamente, ou seja, contra sua vontade. Já Keynes vai defender que não, tem desemprego. Como os preços e salários são rígidos no curto prazo, eu tenho desemprego. A economia não faz esse ajuste imediato. Então vai ter desemprego. Portanto, para ele, a elevação de uma política, a execução de uma política monetária expansionista que estimularia a produção e o consumo geraria emprego, porque é como se a gente tivesse capacidade ociosa. Bom, se eu estou com uma taxa de desemprego acima da natural, essas pessoas que estão desempregadas vão ser encaixadas no mercado, né? Vão entrar na economia sem promover uma pressão sobre os preços, enquanto que os monetaristas não. Então, essa síntese neoclássica vai trazer essa visão de que existe uma certa flexibilidade nos preços e salários, mas ela não é total no curto prazo, e vão defender que possa haver, sim, um efeito da política monetária, mas ainda assim, até a década de 1970, acreditava-se nessa impotência da política monetária de afetar o lado real na economia. Predominava qual política? Política fiscal. Então acreditava-se que a política fiscal é que é o mecanismo adequado, né? Então eu promover, por exemplo, uma redução nas
nas taxas de impostos, né? O problema, a desoneração de impostos, e isso tinha um efeito muito mais real na economia e afetaria sim as variáveis reais. Ou o governo elevar os seus gastos, por exemplo, e isso promoveria sim a elevação no nível de emprego e renda na economia. Só qual é o problema na política fiscal? Ela é lenta, né? Ela é lenta, conflitiva, por quê? Quem que determina a política fiscal na economia? Muito é o poder legislativo. Então, quando o governo executivo quer fazer alguma política, tem que passar pela aprovação das casas legislativas. No Brasil, tem que passar pelo Congresso, tem que passar pelo Senado. E isso envolve toda uma questão de política partidária, de negociações, de votação, de demora, de um vai e volta, de vetos, de derrubação de vetos e assim por diante. Então ela é lenta, ela demora para acontecer e ela pode gerar déficits fiscais muito significativos. Então, se o governo, por exemplo, decide elevar os seus gastos para estimular a economia, isso pode levar a déficit fiscal. Se a gente está falando de política fiscal expansionista, a gente está falando de redução de impostos e ou elevação dos gastos. E esses dois cenários podem elevar déficits fiscais. E, inclusive, elevando déficits fiscais, eu posso gerar inflação também. Se eu elevo os gastos do governo, então a política fiscal também pode gerar inflação. Porque se eu aumento o gasto do governo, eu vou promover uma elevação na demanda agregada, que também vai promover a elevação no produto, na demanda, na contratação, reduzindo o desemprego, pressionando os salários, eu pressiono os custos das empresas e isso vira um reflexo nos preços também, né? Então vai ter duas vertentes aí, tanto a demanda vai aumentar e vai pressionar os preços, como a demanda por trabalhadores vai aumentar, vai elevar os salários, vai elevar os custos das empresas, que vão repassar isso aos preços, elevando a inflação também, né? Elevando o nível de preço da economia de modo geral. Então, política fiscal também pode ter um reflexo inflacionário. E a política monetária acaba surgindo a partir de 1970 como uma resposta mais ágil, um instrumento mais eficaz de política econômica. Isso vai vir também de um cenário macroeconômico em que a política monetária ela vai ser mais defendida até pela quebra do padrão ouro, né? A gente tinha o padrão ouro sendo estabelecido a partir de 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial, a gente tem a instauração pela Conferência de Bretton Woods, a gente vai ter a criação do FMI, né, e a criação de outros órgãos internacionais, e com a criação do FMI, toda essa discussão em torno de Bretton Woods, que aconteceu nos Estados Unidos, na cidade de Bretton Woods, porque por isso chama Conferência de Bretton Woods, vai criar o Banco Mundial, vai criar o FMI, com, enfim, suas definições, e vai se defender a quebra inicialmente, né, em 1945, defende-se que o dólar norte-americano seria a moeda mundial e todas as outras moedas, e ela, né, o dólar norte-americano seria mantido com lastro em ouro. Então, a quantidade de dólares que os Estados Unidos teriam ia estar atrelada à quantidade de ouro que eles teriam. E todas as moedas do mundo teriam uma taxa fixa de câmbio com os Estados Unidos. Então, é como se todas tivessem um lastro, né? Porque todos estariam atrelados ao dólar, que estaria atrelado ao ouro. Só que a partir da década de 1970, por conta de várias crises, né, ao longo da década de 70, teve várias crises nos Estados Unidos, que ele teve que emitir mais moeda, reduzindo a paridade para o ouro, né, então quebrando a própria noção de conversibilidade, a própria noção de paridade, né, de uma taxa de câmbio fixa com o ouro, vários países os próprios Estados Unidos vão deixar isso em 1973, na década de 1970, e vários países, principalmente os países desenvolvidos, a partir de 1973, vão abandonar isso, principalmente para ter uma política monetária livre, porque todos eles vislumbraram, a partir desse período, que a política monetária ela era mais
ágil para as tomadas de decisão de política monetária. Tá? Enfim, então, essa é a evolução histórica que traz, inclusive, à tona a importância da nossa disciplina. Né? Então, a nossa disciplina de economia monetária ela vai surgir em torno de todo esse contexto, toda essa discussão que nós vimos dessa evolução histórica, mostrando a importância de se estudar também a história do pensamento econômico para a gente conseguir entender como é o funcionamento da política monetária, da onde veio essa ideia de política monetária, por que, que a gente tem essas divergências de pensamento. E daí a gente retoma aqui a nossa teoria quantitativa da moeda. A teoria quantitativa da moeda ela vai trazer a interpretação clássica, como nós já vimos, então mostrando que os economistas clássicos eles acreditavam numa demanda por moeda para transação e para precaução, que a gente acaba considerando tudo como transação. Né? Então, a diferença entre os clássicos e keynesianos é os dois consideram transação, mas os keynesianos trazem a especulação, né? Que é a preferência pela liquidez. E a gente parte da equação quantitativa da moeda, que diz que a quantidade de moeda na economia, M, multiplicada pela velocidade de circulação da moeda, o número de vezes que a moeda circulou na economia, vai ser igual ao nível geral de preços vezes o nível de renda na economia, o nível de produto real na economia, que é o Y, né? O Y aqui é produto ou renda na economia. Inicialmente, a equação quantitativa da moeda era M vezes V, que é igual ao nível de preços vezes T. Então aqui a gente tinha um T, que era o volume de transações na economia. Só que como é muito difícil a gente medir exatamente a quantidade de transações que acontecem na economia, utilizou-se como uma aproximação para o volume de transações o nível de renda, porque dependendo do nível de renda é o nível de transações, né? Então elas caminham lado a lado. Quanto maior o nível de renda, maior o volume de transações. Então substituiu o T pelo Y, né? Então por isso que a gente utiliza hoje, daí, popularizado por Irving Fisher, vai trazer essa leitura mais e depois é, revisada, né? Ela vai trazer aqui a quantidade de moeda vezes a velocidade de circulação é igual ao nível de preços vezes o produto real ou a renda. Então traz Y aqui. E para a gente isolar a quantidade de moeda e chegar numa eventual demanda por moeda na economia, a gente vai pegar esse nível geral de preços e vai passar, ele está multiplicando, né, o nível de renda, que é Y. Então ele vai passar para cá dividindo o M, que é a quantidade de moeda. Então a gente vai ter aqui quantidade de moeda dividido pelo nível de preços, eu tenho a quantidade real de moeda na economia, né? Aqui em cima o M é a quantidade nominal, quando eu divido pelo nível de preços, eu tenho a quantidade real de moeda na economia. E eu passo a mesma coisa que o V está multiplicando o M, ele vai passar para cá dividindo o Y. Só que como eu quero isolar o V e deixar o Y separadinho ali, eu deixo o V dividido por 1. Né? Mas é a mesma coisa, porque se eu pegar esse Y e multiplicar por 1, fica 1 dividido por V. Né? Mas eu quis separar aqui justamente porque essa variável 1 sobre V me interessa. E eu vou chamar essa variável 1 sobre V de K. Então, esse K minúsculo é justamente o 1 sobre V. Né? Então, o K é o 1 sobre V. O que é o 1 sobre V? Bom, se V é a velocidade de circulação da moeda, ou a quantidade de vezes que a moeda circulou na economia, 1 sobre V é o contrário disso. É o quanto de moeda fica retido com as pessoas, que é como se fosse a quantidade de moeda retida, né, na economia. E daí, justamente, se a gente faz a separação aqui desse K, né, quando eu pego, se eu chamei 1 sobre V de K, então esse K que é o coeficiente marshalliano, que é a retenção média de moeda na economia, e eu quero isolá-lo, basta eu passar o Y dividindo aqui.
Então, K também, uma forma de calcular esse K é pegar a quantidade de moeda na economia e dividir pelo produto nominal, né? O produto nominal, que é o nível de preços vezes o nível de produto real na economia, ou a renda vezes o nível de preço na economia. E daí a gente tem, a partir dessa equação aqui anterior, nós temos a demanda por moeda sob o ponto de vista da teoria quantitativa da moeda. Então, a quantidade de moeda demandada depende do quê? Da renda na economia, porque só existe moeda para transações e precaução, logo, a quantidade de moeda demandada na economia é a retenção média de moeda, né? Então, a quantidade de moeda que eu vou reter, em média, vezes a minha renda. Ou seja, quantos por cento, em média, as pessoas retêm da sua renda na economia. Isso é a demanda por moeda, pela visão da teoria quantitativa da moeda. E Keynes reconhece isso, a gente viu na aula passada a demanda por moeda keynesiana, Keynes reconhece essa relação que sim, a quantidade demandada por moeda, ela funciona para transações, então o volume de transações e, portanto, o volume de renda que reflete isso influencia na demanda por moeda, mas lembrando que ele vai inserir um elemento adicional aqui dizendo que sim, depende positivamente da renda, mas eu tenho um outro componente aqui que é a taxa de juros, né? Mas na teoria quantitativa da moeda não é assim. Olhando para um exemplo, e eu peguei até dados reais aqui de anos anteriores da economia brasileira. Vamos supor que uma economia ela tenha uma quantidade de moeda real na economia de 350 bilhões de reais. Então, vamos supor que a economia brasileira, em um determinado ano, tinha 350 bilhões de reais em moeda real na economia. Mas o seu produto nominal, o seu P vezes Y, ele era de 7 mil bilhões, ou seja, 7 trilhões de reais, né? Então eu tenho 350 bilhões em moeda e eu tenho 7 trilhões de reais em PIB, né? O produto nominal da economia, nosso PIB. Como que a gente calcula o coeficiente marshalliano? Né? Olhando aqui anteriormente, o K pode ser a quantidade de moeda dividido pelo produto nominal. Então, eu pego a quantidade de moeda, que é de 350 bilhões, e divido pelos 7 trilhões, ou 7 mil bilhões, para ficar tudo em bilhões, de produto nominal na economia. Eu não vou ter um valor exato, né? Vai dar um valor bem pequenininho, mas fazendo a simplificação, eu tenho aqui um vinteavos. Então, o coeficiente marshalliano da economia brasileira, em algum momento aí no passado, era de um vinteavos, 1/20, né? Vai dar um valor bem pequenininho. E para eu calcular a velocidade, então, que a moeda circulou, ou o número de vezes que a moeda circulou na economia, voltando aqui, né? Se eu quiser isolar o V, basta eu pegar o M e passar para cá dividindo. Então eu tenho o produto nominal dividido pelo volume monetário. Então eu tenho 7 trilhões de reais dividido por 350 bilhões em moeda. Quer dizer que cada R$ 1 na economia brasileira, pelo menos neste ano aqui, passou de mão em mão na economia 20 vezes para criar essa renda. Porque pensa o seguinte, se eu tenho 350 bilhões em moeda de verdade, mas eu tenho 7 trilhões de PIB, essa moeda circulou na economia 20 vezes para criar esse volume de renda, ou criar esse volume de produto na economia, né? Mostrando, pelo menos, sob a interpretação da teoria quantitativa da moeda, como que a gente chega nesses valores do coeficiente marshalliano, né? Mostrando a retenção média da moeda. Então, eu retenho, em média, um vinteavos de toda a renda que entra para mim, em moeda em si, e que não tem nada a ver com investimento, né? A gente não está falando aqui de, eu estou poupando esse valor. Não, eu estou retendo comigo para transações, de modo geral. E a velocidade é o inverso disso, né? Então, rodou 20 vezes na economia até, uh, até criar esse nível de renda, né? Mostrando como que interpretamos aí
a teoria quantitativa da moeda com dados reais. De modo geral, na atualidade, como eu já mencionei anteriormente, a política monetária ela consiste hoje na autoridade monetária fixar uma taxa de juros na economia de curto prazo, né? Então vai lá, fixa o Copom, por exemplo, no Brasil, né, Comitê de Política Monetária, ele se reúne em média a cada 45 dias para definir qual será a taxa básica de juros, no caso da economia brasileira, a taxa Selic. E até e o CMN, né, o, 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 o Conselho Monetário Nacional, ele decide qual vai ser a taxa de inflação, a meta, né, da taxa de inflação, e o Copom, olhando para essa meta da taxa de inflação, ele vai buscando isso por meio da definição da política monetária. E quem executa essa política monetária é o Banco Central, né? Então, o Conselho Monetário Nacional define qual vai ser a taxa de juros, perdão, a taxa de inflação, a meta para a inflação. O Copom olha para essa meta da inflação e define a taxa básica de juros, a Selic, para que a gente atinja essa inflação, olhando para a evolução da inflação no período, e o Banco Central executa a política para fazer a política, fazer a taxa Selic ser aquela de fato, né? Como nós já discutimos, não basta o Copom falar que vai acontecer, não, o Banco Central tem que ir lá e agir para que isso aconteça, para que a gente consiga atingir a meta. E existe até uma diferença, porque a nossa meta, ela fecha no ano civil, né? No ano calendário. Então, vai chegar no final do ano, no começo do ano que vem, por exemplo, e falar assim, ó, a meta para 2026 era essa, e a gente chegou em 2026 com essa inflação, né? No começo do ano que vem vai ter lá o cálculo da inflação oficial, que é medida pelo IPCA, e o Banco Central vai ter que ou se explicar ou não, né, celebrar ali a meta, dependendo de como for. Em outros países, essa meta ela não é no ano civil, ela é sempre acompanhando os últimos 12 meses. Então, sempre vai olhando para os últimos 12 meses, é como se fosse uma meta corrente, né? Então, é uma meta que ela vai caminhando. Então, se a gente está fora hoje, olhando para os 12 últimos meses, a gente está muito acima, a política monetária tem que ser restritiva, tem que fazer a inflação cair. Agora, se a nossa inflação no próximo mês já baixa e fica abaixo da meta, então já pode ser mais branda, né? Então, existe uma diferença aí de definição dessa meta de inflação, que ela pode ser fechada para os 12 meses do ano, como nós temos no Brasil. Lógico que o Copom, o Banco Central, está acompanhando em tempo real o que está acontecendo, né? Tá, mês a mês ele está acompanhando, mas o objetivo dele é atingir a meta no fechamento do ano. Enquanto que outros países não, ele sempre está olhando para os 12 últimos meses. Então, entra mais um mês, descarta o último lá dos 12 e vai acompanhando a evolução desse ano, como se fosse um ano que vai sendo móvel, né? Ele vai se movendo, você vai olhando sempre para os últimos 12 meses. Só para exemplificar aí que tem uma diferença, né? Reforçar aí que tem uma diferença de interpretação, pelo menos. Ah, a taxa, ela afeta, então, define-se aí a taxa Selic no Brasil e ela vai afetar outras variáveis da economia, vai afetar a demanda agregada na economia, de acordo com os mecanismos de transmissão. E é muito importante, em macroeconomia, de modo geral, a gente entender esses mecanismos de transmissão, porque faz a gente entender a tomada de decisão, seus reflexos. Eu não preciso decorar, por exemplo, o que acontece quando o Banco Central executa uma política, qual vai ser o reflexo lá no emprego e na renda. Eu não preciso decorar exatamente, a política monetária expansionista promove isso. Não, se eu entender os mecanismos de transmissão, ou seja, a taxa de juros vai impactar determinada coisa, que vai impactar outra, que vai impactar outra, que vai fazer isso. E por isso que vai ter esse reflexo. Então, eu entendo a trajetória da política por meio desses mecanismos de transmissão, ou seja, transmite aquilo que foi inicialmente
executado pelo Banco Central, né? Então, eu elevei a taxa básica de juros. O que que isso promove na economia? Então, eu tenho vários mecanismos de transmissão. Então, por exemplo, eu tenho o valor dos ativos. O valor dos ativos é um mecanismo de transmissão porque eu tenho o efeito riqueza e custo de oportunidade do capital. Custo de oportunidade do capital é a preferência pela liquidez, né? Então eu tenho uma quantidade de moeda disponível na economia, a quantidade de moeda demandada na economia, se eleva a taxa básica de juros, eu vou preferir, ao invés de gerar consumo, de demandar moeda para gerar consumo, gastar o meu dinheiro, eu vou preferir investir esse dinheiro, né? Justamente porque eu tenho um custo de oportunidade do capital maior, né? Eu tenho uma, um valor desses ativos aumentando e eu vou buscar, por exemplo, investimentos. Afeta por meio do crédito. Porque se eu levo a taxa básica de juros, o crédito fica mais caro. Então vai diminuir a disponibilidade de crédito e aumentar o custo do crédito. Por que que diminui a disponibilidade? Porque o banco também lida com o custo de oportunidade, né? Então, liberar crédito custa crédito para o banco. Então, muitas vezes ele também não vai ter como emitir a quantidade de empréstimos que ele gostaria se tivesse uma taxa básica de juros muito baixa, porque ele também vai ter que captar esses recursos. Ele também capta mais caro esses recursos, né? Se a taxa básica está mais alta, ela eleva todas as taxas, inclusive a que o banco paga quando ele capta recursos. Então, vai diminuir a disponibilidade e o custo. Eu posso ter um impacto no câmbio, porque quando eleva a taxa básica de juros de uma economia, você tende a atrair recursos para essa economia. Por muito tempo, o Brasil manteve taxas básicas de juros altas para atrair investimento externo, para que dinheiro de outros países viessem para o Brasil para melhorar a nossa condição cambial. Ao passo que se eu baixo a taxa básica de juros, pode ter uma saída massiva de capitais da economia, uma saída significativa de dinheiro na economia, elevando a taxa de câmbio, né? Então prejudicando nossa situação cambial. E as expectativas, ou seja, expectativas em relação à inflação. Porque se a inflação está alta e eu não vejo o Copom tomando medidas para reduzir essa inflação, eu posso ficar preocupado e eu posso ter um cenário de incerteza. E isso pode, inclusive, elevar ainda mais a inflação se isso entrar num loop, né? Então, todos esses mecanismos de transmissão, eles vão agir para que a inflação seja maior ou menor, ou para que o emprego seja maior ou menor, ou seja, para que a gente entenda os reflexos da política monetária na economia. Então, é muito importante estar atento a esses mecanismos de transmissão. Quais são os instrumentos de política monetária? Nós temos basicamente três instrumentos de política monetária. A gente teria um quarto instrumento que seria a própria emissão de moeda, mas ela não é usada. Nenhum banco central do mundo usa especificamente a emissão direta de moeda para executar política monetária, né? Então, ele vai usar dos mecanismos que lidam diretamente com o mercado. Então, operações de mercado aberto, open market, que é a compra e venda de títulos públicos, a taxa de redesconto, que é a taxa que ele cobra para emprestar dinheiro para os bancos comerciais, então o Banco Central sendo o banco dos bancos, ele empresta dinheiro para os bancos comerciais. Que taxa de juros ele cobra? A taxa de redesconto, que é basicamente a taxa Selic no Brasil. E as reservas compulsórias que nós já discutimos, que é dos depósitos à vista que entram no banco comercial, quantos por cento vai ficar retido no Banco Central. Então, ele pode mexer nessa reserva compulsória para aumentar ou diminuir a oferta de moeda. E a política monetária ela tem dois, né? Daí a gente olha aqui o reflexo, né? Na tabela, a política monetária ela tem duas possibilidades. Ela pode ser expansionista ou ela pode ser contracionista. Por exemplo, para uma política monetária expansionista, ou seja, que visa gerar crescimento na economia, o que eu faço enquanto autoridade monetária?
Nas operações do mercado aberto, eu vou comprar títulos públicos, então aquisição de títulos públicos. Por quê? Se meu objetivo é promover uma expansão monetária, aumentar a quantidade de moeda na economia, procurando promover o crescimento da economia, né, geração de emprego e renda, eu comprar títulos públicos, eu estou entregando dinheiro na mão das pessoas. Então, eu pego o título e entrego moeda. Então, eu estou expandindo a quantidade de moeda na economia. O que eu faço com a taxa de redesconto? Eu reduzo a taxa de redesconto, ou seja, eu vou cobrar mais barato dos bancos comerciais para emprestar meu dinheiro. Se eu cobro juros mais barato dos bancos, eles tendem a pegar mais dinheiro emprestado para emprestar para outras pessoas, promovendo a elevação na quantidade de moeda na economia. E eu posso reduzir as reservas compulsórias para que sobre mais dinheiro para os bancos comerciais fazer empréstimo e fazer o processo de multiplicação da moeda. E uma política monetária contracionista é o contrário. Então, para reduzir a quantidade de moeda que tem na economia, eu vou vender títulos públicos, porque daí eu entrego o título para a pessoa e fico com o dinheiro, daí a autoridade monetária mantém no seu caixa e diminui a quantidade de moeda na economia. Eu elevo a taxa de redesconto, aumentando a taxa de juros para emprestar dinheiro para os bancos comerciais, e eu elevo as reservas compulsórias, fazendo com que o banco guarde mais dinheiro comigo e sobre menos dinheiro para ele executar as suas operações de empréstimo, por exemplo. Então, esses são os três instrumentos básicos de política monetária e o que eu faço quando eu quero fazer uma política monetária expansionista e o que eu faço quando eu quero uma política monetária contracionista. Vamos ver agora o reflexo de política monetária no modelo clássico e depois no modelo ISLM. Então, no modelo clássico, o que acontece? Eu tenho a demanda agregada sendo definida pela teoria quantitativa da moeda. Então, graficamente, nós temos o gráfico superior aí mostrando uma relação negativa entre preço e nível de renda na economia, tá? Então, mostrando porque qual é a interpretação, né? Se eu tenho V, que é a velocidade de circulação da moeda, é constante. Então, eu coloquei uma barrinha aqui para dizer que ele é constante. E eu tenho uma quantidade de moeda na economia relativamente constante por um prazo, né? Então, a quantidade de moeda é fixa na economia em algum momento. Então, MV são basicamente fixos na economia, tá? Então eu tenho uma relação inversa entre o nível de preços e o nível de renda na economia, né? Porque se eu passo esse nível de preços para cá, por exemplo, se eu aumentar um, eu tenho que diminuir o outro, que é o que acontece aqui, né? Quanto maior o nível de preços, menor o nível de renda na economia. Quanto menor o nível de preços, maior o nível de renda na economia. Então, essa relação inversa do gráfico superior, ela vem diretamente da teoria quantitativa da moeda. E o que acontece com uma política monetária expansionista dentro do modelo clássico? No modelo clássico, como existe uma rigidez de preços e salários no curto prazo, eu não tenho como aumentar a produção na economia. Então a oferta agregada, ela é fixa. Tá vendo que a oferta agregada, ela está num nível que é o de pleno emprego. Esse YP aqui é o nível de produto de pleno emprego. Ou seja, é o máximo que eu consigo produzir na economia, porque todo mundo que queria trabalhar está trabalhando. E não é só pleno emprego da mão de obra, né? É pleno emprego dos fatores de produção. Então é pleno emprego da terra, do trabalho e do capital. Então, todo mundo que estava para ser empregado está sendo empregado. Eu não tenho capacidade ociosa. Então, eu não tenho como aumentar a produção na economia. Então, a oferta agregada ela é fixa. Ela é fixa num ponto, que é o ponto máximo que eu posso ofertar na economia. A eficiência máxima aí da economia. Como a demanda agregada é negativamente inclinada, se eu promovo uma elevação na oferta monetária então, eu aumentei M aqui. Se eu aumento a quantidade de moeda na economia, vai aumentar o volume de transações. Qual é o único reflexo? Então, aumentei
a quantidade de moeda, aumenta a demanda agregada. No gráfico aqui de baixo, a gente vê a demanda agregada indo da demanda agregada 0 para a demanda agregada 1. Então, eu desloco para a direita a demanda agregada na economia, mas como a oferta agregada ela é fixa, eu tenho simplesmente uma elevação no nível geral de preços na economia. Então, o preço sai de P0 e vai para P1. O único reflexo que eu vou ter de uma política monetária expansionista no modelo clássico é a elevação no nível geral de preços na economia, justamente porque eu trabalho no nível de pleno emprego. Eu não tenho como aumentar a oferta agregada dessa economia, tá bem? Então, modelo clássico, o efeito de uma política monetária expansionista é elevação no nível geral de preços, tá? E no modelo ISLM. E daí eu retomo aqui o modelo ISLM, né, só para a gente definir aqui alguns elementos dentro do modelo ISLM, que é a definição da própria curva IS e da curva LM. Então, olhando para o primeiro par de gráficos aqui, né, então a gente tem o primeiro par de gráficos que estão mais à esquerda. Eu tenho a demanda agregada no gráfico superior, então a demanda agregada com o produto, né? Demanda agregada no eixo vertical, produto ou nível de renda no eixo horizontal desse gráfico. E eu tenho reflexo aqui de uma elevação, ou melhor dizendo, de uma redução na taxa de juros da economia, né? Eu tenho aqui uma taxa de juros I1 e eu vou para uma taxa de juros I2 que é menor. Eu tinha um determinado ponto de equilíbrio E1, eu vou para o ponto de equilíbrio E2, porque se eu reduzo a taxa de juros na economia, eu promovo uma elevação no investimento que vai impactar positivamente a demanda agregada na economia, né? E daí tem esse deslocamento aqui para cima da nossa demanda agregada. Então, a demanda agregada da economia sobe, né? Aumenta justamente porque diminuiu a taxa de juros. Então, diminuiu a taxa de juros, aumenta o investimento, né? No modelo ISLM, a taxa de juros ela impacta o nível de investimento na economia. Então, aumenta o investimento, como o investimento é um dos componentes da demanda agregada, né? Demanda agregada é igual ao consumo das famílias, mais investimento das empresas, mais gastos do governo. Então, como a taxa de juros impacta negativamente o investimento, se eu reduzo a taxa de juros, eu aumento o investimento, né? Eles caminham contrário. Então, reduz a taxa de juros, aumenta o investimento, aumenta a demanda agregada. Logo, a relação é taxa de juros influencia renda na economia. Tá? Taxa de juros influencia a renda na economia pela curva IS. De que forma? De forma inversa. Então, se eu diminuo a taxa de juros, eu aumento o nível de renda. Isso a gente vê na curva IS que está no gráfico de baixo, né? Então, o gráfico inferior aí demonstra justamente isso. Se eu tenho esse nível de taxa de juros, I1, eu tenho Y1 de renda. Se eu reduzo a taxa de juros para I2, eu tenho Y2 de renda, que é maior do que Y1. Então, eu caminhei ao longo da minha IS aqui. Então, a curva IS ela é negativa, mostra essa relação negativa entre nível de renda e taxa de juros, em que a taxa de juros influencia a renda. Então, diminui a taxa de juros, aumenta a renda. Se aumentar a taxa de juros, diminui a renda. Funciona para os dois lados. Tá? E a curva LM? De onde surge a curva LM? A curva LM é o contrário, é a renda que influencia a taxa de juros. Por quê? No mercado monetário, daí a gente vai para o segundo par de gráficos aqui, que está no centro do slide, né? Então, o segundo par de gráficos mostra o seguinte: se eu aumento o nível de renda, então eu tenho uma demanda por moeda aqui, L1, daí a gente está olhando para o mercado monetário, que tem um nível de renda Y1.
eu aumento a minha renda para Y2 na economia. Eu vou ter uma nova demanda por moeda que é L2. Então, eu tinha L1 com o nível de renda 1, eu vou para L2, demanda por moeda 2, com o nível de renda 2. No mercado monetário, a quantidade de moeda disponível na economia real, ofertada pela autoridade monetária, é fixa. Por isso que nós temos essa curva aqui fixa na quantidade de moeda que eu tenho disponível na economia. Se eu tenho uma quantidade de moeda fixa na economia e eu aumento a renda, aumentando a demanda por moeda, o que acontece com a taxa de juros? Aumenta. Então a taxa de juros foi de I1 para I2. Tá? Então, aumentou a renda, aumentou a taxa de juros. Então, LM demonstra a relação entre renda e taxa de juros, só que agora a renda determinando a taxa de juros. Então, aumenta a renda, daí a gente vê no gráfico inferior que se aumenta a renda, aumenta a taxa de juros da economia, por isso que a LM é positivamente inclinada. E por isso que o modelo ISLM, ele é um modelo cíclico, né, interligado, em que, bom, na visão da curva IS, a taxa de juros influencia a renda e a LM, a renda influencia a taxa de juros. Então, se diminui a taxa de juros e isso impacta a renda, esse impacto na renda vai provocar um novo impacto na taxa de juros. Isso vai acontecendo interligando o mercado monetário e o mercado real na economia, né? E o mercado de bens e serviços na economia. Tanto é que nas equações que nós vemos aqui, ó, a IS é a renda depende da taxa de juros e na LM a taxa de juros depende da renda. E daí a gente tem um modelo ISLM que vai mostrar o equilíbrio tanto no mercado de bens e serviços como no mercado monetário. Tá? E como que funciona então uma política monetária olhando para o modelo ISLM, uma expansão monetária? A gente viu o que acontece para os clássicos, né? Então, para os economistas clássicos, qual é o reflexo? Agora, olhando para o modelo ISLM, que traz ali ideias também de Keynes e faz a síntese neoclássica. Se eu tenho uma política, uma expansão monetária, né, e a gente vê aqui no gráfico superior essa expansão monetária, então agora a autoridade monetária está aumentando a quantidade de moeda na economia. Eu tinha essa quantidade de moeda, eu aumento a quantidade de moeda disponível na economia. Então eu tinha este ponto de equilíbrio com este nível de taxa de juros. Se aumentou a quantidade ofertada de moeda e a demanda por moeda permanece inalterada, eu vou ter uma redução na taxa de juros. Então, vou para E2 aqui, que é o ponto de equilíbrio 2. Então, na verdade, é isso que faz quando o Copom fala assim, a gente vai reduzir a taxa básica de juros de 14,75% para 14,25%. É isso que o Banco Central vai ter que fazer, aumentar a oferta monetária para reduzir em 0,25% a taxa básica de juros da economia. Ele não simplesmente fala assim, então a taxa vai ser essa. Não, ele tem que agir para que a taxa seja essa. Fazendo o quê? Elevando a quantidade, a oferta de moeda na economia. Tá? Então, reduz a taxa de juros na economia e o que acontece no mercado no equilíbrio, né? No modelo ISLM. Essa expansão monetária que reduz a taxa básica de juros promove uma elevação para a direita, né? Uma elevação na LM, um deslocamento para a direita na curva LM. Mantendo fixa a curva IS, e a gente vai ver a redução na taxa de juros e uma elevação no produto da economia. Então, eu saio do ponto de equilíbrio E1 e vou para o ponto de equilíbrio E2, gerando emprego e renda. Então, essa expansão monetária deslocou a curva LM para a direita, que reduziu a taxa de juros na economia. Essa taxa de juros, daí a gente entende os mecanismos de transmissão, né? Essa taxa de juros que está dentro da função investimento eleva o investimento, porque reduziu a taxa de juros, eleva o investimento na economia. Elevou o investimento, como o investimento é um dos componentes da demanda agregada, eleva a demanda agregada na economia, promove
uma elevação no produto, ou seja, promove renda, emprego e renda na economia. Então, a diferença aí das visões clássicas e visão, pelo menos da síntese neoclássica, né, que considera elementos keynesianos, tá bem? Então, tem uma clara divisão, uma clara diferença, né? No modelo clássico, só elevava nível de preços. No modelo ISLM, promove, sim, vai ter uma elevação no nível de preços, mas também vai ter elevação no nível de renda na economia. Tá? E a curva de Phillips, né? Para finalizar, falar sobre a curva de Phillips. Essa aqui do gráfico é a curva de Phillips original, que ele pegou dados de 1861 a 1913 do Reino Unido. Então, lá em 1958, ele fez, na verdade, essa daqui do gráfico é ajustada já para dados um pouco mais recentes. Ele não pega todos os 100 anos que ele analisou, né? Ele analisou praticamente 100 anos, mas essa aqui se aproxima bastante da curva original. Lá em 1958, ele fez uma análise de 100 anos do nível de salário, da taxa de crescimento dos salários e da taxa de desemprego. Então, a primeira análise que ele fez foi como que o crescimento dos salários se comporta em relação à taxa de desemprego. E ele encontrou uma relação inversa. Então, a taxa de crescimento dos salários, que é esse GW da equação, ela tem uma relação inversa, ó, tem um negativo aqui, com a diferença entre a taxa de desemprego e a taxa natural de desemprego, né, que a gente já discutiu anteriormente sobre a taxa natural de desemprego. Então, quanto maior essa distância, ou seja, quanto menor é a taxa de desemprego em relação à taxa de desemprego natural, então quanto mais distante para menos está a taxa de desemprego para a taxa de desemprego natural, maior é o crescimento dos salários. Depois, isso vai relacionar a taxa de inflação ao desemprego. Então, em vez de trabalhar com GW, aqui, que é a taxa de crescimento dos salários, coloca-se a inflação. Por quê? Porque por uma questão de interligação entre os mercados, né? Considerando-se que o salário é o principal custo das empresas, se aumenta a taxa salarial, aumenta o custo das empresas e isso vai ser repassado para o produto, aumentando a inflação. Então tem uma relação direta que interliga aqui o crescimento dos salários à inflação. Então, existe uma relação inversa entre taxa de desemprego e taxa de inflação. Ou seja, quanto menor o desemprego, maior é a inflação. E a gente vê essa relação inversa aqui por meio da curva de Phillips, né? Então, quanto maior o desemprego, menor a inflação. Quanto menor o desemprego, maior a inflação, né? Em cima da curva azul aqui. Então a gente vê essa relação inversa. Não é bonitinho, todos os pontos em cima da curva, mas demonstra uma relação inversa. Se o desemprego estiver muito abaixo da taxa natural, isso vai provocar uma pressão inflacionária. Agora, quando o desemprego está acima, aí você tem uma queda na inflação. Tá? Por isso que políticas monetárias para conter a inflação, elas tendem a elevar desemprego, né? Porque se eu estou desestimulando a demanda agregada, desestimulando o consumo, vai gerar desemprego. Então, eu estou combatendo a inflação, mas gerando desemprego. Agora, se eu executo uma política para reduzir desemprego, eu posso elevar a inflação. Eu vou reduzir desemprego, mas vou estimular a demanda, o consumo, o crescimento salarial e vou provocar inflação. E daí tem uma crítica dos monetaristas à curva de Phillips, que vai trazer a curva de Phillips modificada, que vai inserir aqui na curva de Phillips a expectativa da inflação. Então eu vou colocar na conta que a inflação ela depende, claro, da distância aqui da taxa de desemprego em relação à taxa de desemprego natural, mas depende também das expectativas inflacionárias, né? E daí eu tenho uma versão mais robusta ainda, que é a versão aceleracionista.
né? Essa curva de Phillips modificada, ela inclui as expectativas, e a versão aceleracionista é a versão de Friedman, né? Especificamente dos monetaristas, que é aquilo que eu falei lá no início sobre a correção nas expectativas com base no passado. Então, minha inflação esperada hoje, então a expectativa da inflação no momento T hoje, ela depende da expectativa que eu tinha no passado, ou seja, no T-1, T é hoje, é o momento atual, T-1 é o momento passado. Então, eu coloco isso na conta e eu coloco o erro, ou seja, quanto que eu esperava que fosse no passado, menos quanto foi de fato no passado. Então, eu incluo um componente de correção de erros aqui. E o que vai acontecer se o governo, por exemplo, tentar executar uma política para diminuir a taxa de desemprego abaixo da taxa de desemprego natural? Isso a gente pode ver no gráfico. Então, neste gráfico aqui, mostra que neste nível aqui, em que eu tenho essa reta, é o nível da taxa natural de desemprego. Vamos supor, por algum motivo, o governo decida reduzir a taxa de desemprego para menos do que a taxa natural. Então, eu quero gerar bastante emprego para que eu fique com o menor desemprego possível, abaixo da taxa natural. E neste ponto, eu tenho uma expectativa inflacionária zero. Então, ninguém espera inflação nesse momento. Quando o governo executa essa política, o que vai acontecer? Eu vou tendo um avanço aqui. Então, claro, vai reduzindo o desemprego, vai pressionando os salários, vai pressionando preços. Eu vou gerando inflação. Então, minha inflação, que inicialmente era zero no nível de desemprego natural, ela agora vai ter uma inflação positiva. Então, eu tenho uma inflação de 1, né? Pi 1. Então, eu vou ter uma inflação acima da esperada. O que vai acontecer é que depois essa economia vai voltar para o nível natural de desemprego, porque é insustentável manter uma taxa de desemprego abaixo da taxa de desemprego natural. Só que agora eu vou ter um deslocamento dessa curva de Phillips aqui, porque agora a expectativa de inflação é pelo menos a inflação 1. Porque se eu esperava zero e veio inflação 1, eu errei a minha expectativa. Então, na hora que eu corrijo as expectativas, a curva de Phillips ela se desloca. Então, eu vou para o ponto 2, em que agora eu tenho, mesmo no nível natural de desemprego, eu tenho um nível de inflação. Qual? O nível Y1. Se a economia, se o governo ele mantém, ele insiste em manter essa política de expansão no emprego, eu vou ter um novo movimento, vou gerar mais inflação, vai fazer com que eu corrija a inflação para Pi2 e eu vou deslocar para cá, subindo para um eventual ponto 3 aqui. E no longo prazo, a minha curva de Phillips aceleracionista, ela vai ser uma curva vertical. Tá? Então, mostrando que uma política que tente reduzir a taxa, ou seja, uma política expansionista que tente reduzir a taxa de desemprego abaixo da natural, só vai provocar elevação no nível de preços, ou seja, só eleva a inflação. Então, uma tentativa de reduzir a taxa de desemprego com uma política monetária expansionista reduz inicialmente, leva a taxa de desemprego para uma taxa menor do que a taxa natural. Isso eleva as expectativas inflacionárias que vão sendo incorporadas até até que a economia retorne ao seu nível de taxa de desemprego natural, mas agora com inflação. Então, eu só vou gerando inflação no período. Tá bem? Então, com isso, a gente finaliza essa nossa terceira aula. Agradeço a atenção de todos e bons estudos. Voltando aqui, pessoal, que aula boa, né? Espero que vocês também tenham gostado dessa nossa terceira aula. Mas antes de finalizá-la, então participe da nossa enquete, da nossa aula de hoje. A sua participação, ela é muito importante para nós. Então, acesse aí, faça a leitura desse QR Code, participe, envie aí a sua resposta, o seu comentário acerca dessa nossa aula. Então é isso, foi muito bom estar com vocês até agora e aguardo vocês na nossa última aula ao vivo da disciplina. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.